Em Tiago 1,4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Eu estava pedindo para o Senhor um versículo para a abertura desse encontro, né? E esse versículo é do devocional de hoje, do Tudo para Ele, do Oswald Chambers. Olha que maravilhoso. É exatamente o que a gente vai ver de Joquebed, né? A perseverança, fé, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu achei tremendo, né? A nossa fé ser seguida, a nossa perseverança, a nossa paciência, porque tem vários sinônimos dependendo das traduções da Bíblia, ela tem que ser, deve ter ação completa. E é exatamente o que a gente vai ver hoje, né? As aplicações dessa ação completa de Joquebed. Então vamos começar com a palavra de oração? Senhor, como tu és maravilhoso, Senhor. Desde a fundação do mundo, Pai, o Senhor já tinha separado esse tempo aqui, o Senhor já tinha separado a palavra que o Senhor ia nos entregar hoje. Pai, muito obrigado pela tua presença. Que alegria para os nossos corações saber que não importa ser uma, duas, três, 200, o Senhor se faz presente quando gira em torno do teu nome. Louvado tu sejas, ó Pai. Senhor, prepara os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que a gente absorva tudo que o seu Espírito Santo queira nos dizer nesse dia. Abençoa a Patrícia, que ela seja um vaso totalmente esvaziado de si mesma, somente instrumento do teu Espírito Santo para comunicar a tua vontade, as tuas verdades para cada uma de nós. Abençoa as adolescentes, as meninas mais novas, porque, Senhor, a tua graça é multiforme, alcança todos os corações, independente de idade. Então, fala a cada uma de nós, Senhor. É o que eu te peço agora também. Quero te pedir também, Senhor, pelas que não vieram, que o Senhor continue a obra na vida delas, atraindo a si, que o Senhor permita que em breve os nossos encontros se tornem presenciais, que o Senhor nos guarde dessa variante Delta, que ela não venha, Senhor, a causar os danos que as outras causaram, para a gente poder congregar em torno do teu nome, ter comunhão na tua presença, Pai. Amém. Seja com cada uma de nós. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Estão me ouvindo? Acho que estão, né? Meninas, então, nós vamos falar de Joquebed. Joquebed, que significa o Senhor é a glória, né? E aí, conforme a gente vai lendo e vai debruçando nesse texto, daí a gente entende que na vida dela esse fato foi verdade, que na vida dela realmente o Senhor foi a glória. E Anrão, só para a gente saber, é aquele que é elevado ou está em lugar alto. Bom, antes da gente começar, vamos voltar um pouquinho no que aconteceu um pouquinho antes, lembrando de Gênesis 50, né? Então, em Gênesis 50, narra a morte de José, e os irmãos de José estavam no Egito, né? E a Bíblia fala que eles se multiplicavam e se fortaleciam, tá? Lá em Êxodo 1. E aí levantou-se um novo rei, após a morte de José, levantou-se um novo rei, um novo faraó, e esse agora não conhecia José, não teve afinidade com José, portanto, esse faraó não conhecia o Deus de José, como o anterior, que era benevolente com José, né? Caminhou com ele, conheceu o Deus de José. Esse agora não conhecia. E aí, Êxodo 1 inicia dizendo que Faraó começou a perceber e a ficar incomodado porque os israelitas cresciam em número e em força, se multiplicavam e eram muito fortes. Então o Faraó começou a se sentir ameaçado com um povo que cresce, que é forte e que começa a ter um potencial de ameaça numa possível guerra, né? Diminuindo o poder político dele, as possíveis alianças políticas, tudo isso era uma ameaça, né, com o crescimento e o fortalecimento do povo hebreu. Então, Faraó fala lá, como diz em Êxodo 1, vamos usar de astúcia, né?
Astúcia é quando você está fazendo alguma coisa, querendo uma coisa, mas você não quer muito que a pessoa saiba onde você quer chegar, né? E ele usa exatamente desse termo. Vamos usar de astúcia contra esse povo que está crescendo, se multiplicando, se fortalecendo. E vamos começar a pôr trabalho mais pesado. E começou a colocar trabalho mais pesados e os hebreus começaram a construir as cidades celeiros, que eram as cidades que eram onde tinham lá os grandes armazéns, onde cuidava e guardava, armazenava, né, o alimento, talvez até munição dos egípcios. E colocaram para esse serviço pesado, né? E não tendo êxito, porque o povo continuava crescendo e se fortalecendo, então ele passou a escravizá-los. Então, vamos aumentar agora a dose, né? Então, começou a escravizá-lo a trabalho mais forçado, debaixo de açoites, como escravos mesmo, né? Tudo isso por quê? Porque a ideia era extinguir o povo hebreu, enfraquecer os israelitas, né? E quanto mais homens morressem, menos força para um possível exército, menos homens para casar com as hebreias e gerarem filhos, e as hebreias, inclusive, sem os hebreus para casar, elas iam casando com os egípcios, e aí a raça ia se diluindo, se extinguindo, né? Então, essa era a ideia de Faraó. Mas também não deu certo. Os dois métodos astutos não deram certo. E aí, então, Faraó chama duas parteiras, Sifrá e Puá. Aqui nós estamos só retomando, né? A história, a passagem bíblica mesmo. Chama as duas parteiras, aí, né, possivelmente essas duas seriam líderes das parteiras na época, né? Então, chamou essas duas, mas o Senhor sabe porque isso fica bem claro no texto. E falou para elas que elas, então, tinham a ordem de que cada hebreia que tivesse filho, menino, né, era para matar, não deixar morrer. Olha que crueldade, né? Você chama uma hebreia, né, que ajuda as irmãs do seu próprio povo a trazer os filhos para o mundo e pede que elas matem, né, os descendentes do seu próprio povo. Foi assim que Faraó fez e pediu para Sifrá e Puá, então, para que elas matassem os meninos que nascerem das hebreias. Mas quis a providência divina, a providência do Senhor, que elas não obedecessem ao Faraó, e a palavra fala que elas temeram mais a Deus e não obedeceram o Faraó, e elas deixaram os meninos viver. E o rei chegou, indagou as duas, né, pela desobediência, né? E a mão do Senhor foi tão misericordiosa que elas nem punidas foram. E a palavra ainda diz lá, ó, nos versículos 20 e 21, que Deus fez bem as parteiras e lhes constituiu família. Então, eram parteiras que estavam do lado das hebreias no momento em que elas estavam constituindo família, filhos, né? Elas não tinham filhos, e o Senhor fez bem e constituiu família a elas. E olha que interessante, a palavra traz o nome das duas parteiras, Sifrá e Puá, e não menciona o nome do faraó, né? E elas temeram o Senhor e não obedeceram o faraó. Depois disso, então, o faraó mudou a estratégia, né? Como meio que desviando da traição das parteiras, ainda achando-se muito astuto, falou, não, então agora eu vou mudar a ordem. Ele pediu para que o seu próprio povo, aí já tem mais força, né? Para que o seu próprio povo pegassem os meninos que nascessem, filhos meninos das hebreias, e jogassem no Rio Nilo. E as meninas podiam deixar viver, né? Então, agora, para o seu próprio povo. E, mais uma vez, a intenção era diminuir os hebreus, os homens, né? Para acabar com a raça. Então, queridos, é nesse cenário, é nessa situação que Anrão, da casa de Levi, casa-se com sua tia Joquebede. Até esse momento ainda não era proibido o casamento com grau de parentesco, tá? Isso veio posteriormente.
E eles se casam nesse contexto e têm filhos e dão à luz a um menino, né? E mesmo sabendo que, tendo o menino, o filho já nasce decretado à morte, né? Eles tiveram esse menino, não jogaram no rio e esconderam o menino por 3 meses. Gente, imagina esconder um bebê por 3 meses, né? Vamos pensar quem teve bebezinhos aqui, mais recente é mais fácil, mas para nós vamos pensar o que é esconder um bebê por 3 meses, né? Vamos pensar. Mas aí, quando viu que não podia mais esconder o bebê, ela fez o cestinho de junco, impermeabilizou, calafetou, né? Colocou o cestinho no carriçal. O carriçal é uma planta gramínea que dá em lugares úmidos, né? Nas beiras de lugares úmidos. E aí ela pôs o bebê nesse cestinho e colocou no carriçal. A gente até acha que assim, né? Em vez de jogar no Nilo, na correnteza, né? Colocou ali o carriçal, era talvez menos perigoso, né? E aí, Miriam ficou à espreita ali, olhando para ver o que ia acontecer com o cestinho, né? E eis que desce para tomar banho a filha do faraó, como a gente sabe, a princesa, viu o cestinho, ficou curiosa, pediu para que a ama pegasse o cestinho, né? E acolheu o bebê, viu que o bebê, a Bíblia fala que ela reconheceu que o bebê era hebreu, né? Então ela pegou o bebê e Miriam prontamente fala para a princesa: você não quer que eu chame uma hebreia para ser ama dessa criança, para cuidar dessa criança? E aí a princesa fala: eu quero. Ela corre e busca a própria mãe, Joquebede, que ainda não tem nessa passagem seu nome mencionado, né? Tem lá no capítulo 6 pela primeira vez, para criar o próprio filho e receber um salário ainda da filha do faraó. Então, essa é a narrativa ali de Êxodo 1, 2, né? E peguei um pouquinho ali de Gênesis 50. Queridas, vamos nos colocar agora na época, naquele momento, né? É certo que o rei tinha soldados ali, vigilantes, né? Procurando bebês escondidos. Lógico que não era simples assim, ó, teve filho menino, joga no rio, não jogou, não, né? Eles eram escravos, então devia ter ali naquele contexto soldados, portanto, era iminente a ameaça dos seus próximos, né? Falando, você tem um bebê escondido. Vamos pensar, vamos nos colocar na época. Você tem um bebê escondido, eu vou denunciar você, eu vou ameaçar você, né? E o bebê vai crescendo, conforme o bebê crescia, proporcionalmente ficava mais difícil esconder esse bebê e as ameaças aumentavam, né? Então essa mãe, né, decide então fazer isso, colocar num cestinho e entregar o filho no Rio Nilo. Vamos pensar com uma coisa. Quando a gente pensa em dar um passo de fé, a gente pensa em várias coisas, né? Eu vou dar um passo de fé, eu vou mudar de emprego, eu vou mudar de cidade, vou vender uma casa, né? Mas passo de fé onde você entrega um filho de 3 meses é um testemunho de uma mulher que cria na providência, na soberania do Senhor acima de qualquer coisa e de qualquer circunstância. É um testemunho de uma mulher temente ao Senhor, com certeza. A gente fica como mãe pensando. Eu acredito que deve ter tido, né, medo naquele momento. O medo é inerente à nossa natureza. O medo ele faz parte da nossa essência humana, né? Mas o medo que nos domina, que nos controla, que impede a ação do Senhor, esse medo é pecado. Possivelmente Joquebede deve ter tido medo de tudo que poderia ter acontecido com o bebezinho dela, né? Mas ela entregou e confiou acima de qualquer medo. Então, o medo que nos domina, esse é pecado. A fé, ela leva a alguma ação. Se a gente ler lá em Hebreus 11,
que fala, pela fé eles fizeram isso, pela fé eles fizeram aquilo, pela fé, quando fala lá da galeria dos heróis da fé, pela fé eles obedeceram. Quando fala de Errão e Joquebede, fala que pela fé eles não ficaram amedrontados, né? Então, embora aquilo tudo, aquela expectativa, aquela decisão, aquele medo de perder o filho de vez, eles não foram dominados por aquele medo, né? E vamos lembrar aqui que eles esperavam a promessa do Senhor de um libertador, né? Então, até aqui nós vemos que Joquebede confiou, entregou o filho, e aí a gente pensa, né? Eu fiquei pensando, né? Gente, imagina você pegando o junco, você preparando o junco, você fazendo aquele cestinho. A Bíblia não fala, mas possivelmente orando. Ela era lá da casa de Levi, um povo que preservou, buscou o Senhor, né? É uma tribo que buscou o Senhor, então possivelmente ela fez aquilo debaixo de oração, de intercessão, e com o coração materno, calculando que ali ela poderia estar fazendo tudo da melhor forma, né? Para que o filho, mesmo colocado naquela situação, onde o faraó mandou que os hebreus fossem mortos, que o Senhor poderia agir e mudar o destino do filho dela. Então, ela ali usou de todo o recurso que poderia ter, que uma mãe usaria, né? De fazer o cestinho, de calafetar, de fechar, de passar o betume, de passar o piche. Meninas, quando pensa em piche, pode pensar naquele piche do asfalto mesmo, sabe aquele bem grudento, né? Sabe, aquele que gruda no carro que a gente não quer passar. Pensa numa coisa daquela mesmo, né? Tudo isso para que ela pudesse salvar. E, gente, quando ela faz esse cestinho, quando ela faz essa arquinha, ela não estava achando que ela estava salvando o filho naquele cestinho de um afogamento, ou de uma chuva forte, ou do crocodilo, porque o Nilo tinha crocodilos e até hipopótamos que poderiam devorar o bebê, né? Ela não estava pensando que esse cestinho era proteção contra todas essas coisas. Ela estava entregando o destino do seu filho na mão de Deus. Ela estava entregando Moisés nas mãos do Senhor, que até então não tinha o nome de Moisés ainda, né? Então, queridas, Deus honrou Joquebede. Deus honrou Joquebede de tal forma que permitiu que o bebê voltasse para o colo dela. Olha que lindo isso, né, para nós que somos mães. Voltasse para o colo dela, fosse criado por ela e ela ainda recebesse salário para isso. Não esqueçam que ela era uma escrava, né? Então, não se fala em escravo recebendo, né? Recebendo açoite, não dinheiro. E ela ainda receberia um salário para isso. Então, com isso, o Senhor supriu na vida de Moisés 4 questões importantíssimas. Uma, emocionalmente. Esse bebê, ele seria cuidado pela própria mãe, ele estaria debaixo dos cuidados maternos, seria amamentado pela própria mãe, né? Um segundo, economicamente. Porque, como eu acabei de dizer, ela era escrava, não tinha salário, e ela criaria o filho com condições melhores, recebendo um salário para isso. Terceiro ponto, na educação religiosa, e essa mais importante, né? Nós sabemos aí, né, como mães, e a psicologia fala, que os 7 primeiros anos da criança são importantíssimos para a gente colocar a educação, moral, ética, princípios, né? E a espiritual também, com certeza, e a mais importante. Então, Joquebede pôde, nesse momento, criar o seu filho pela fé que ela tinha nos caminhos do Deus dela, falando das promessas que o Deus dela tinha para o povo e mostrando o tempo inteiro para Moisés de que povo ele era, né? A Bíblia não fala até que idade Moisés ficou com Joquebede, né? Então, a gente não tem essa idade certa, mas fala que ele já era menino crescido.
Então, a gente não sabe se é 7 anos, alguns sugerem isso, mas a Bíblia não dá essa exatidão. E Joquebede teve essa oportunidade, e não perdeu essa oportunidade de cuidar e ensinar da sua fé para o seu filho. Tanto que Moisés, quando grande, como fala lá em Hebreus 11, 24 e 25, deixou os tesouros e o luxo do palácio egípcio para seguir os propósitos de Deus, liderando os hebreus. Né? A quarta questão que o Senhor supriu, devolvendo Moisés para a mãe, foi na formação cultural e científica, porque sendo criado não como escravo, mas como filho da princesa, ele pôde estudar e ter acesso à melhor ciência da época, a cultura egípcia, né? Bem diferente daquilo, do contexto do povo escravo. Então, ele teve tudo isso que foi favorecido, que o Senhor supriu, inclusive preparando ele para o propósito que o Senhor tinha para ele. Né? Então, foi também um fator que o Senhor supriu na vida dele. E aí, vendo tudo isso, né, o que era um menino nascido, sentenciado à morte, eu queria lembrar com vocês, voltando mais um pouquinho de novo em Gênesis 50, quando José disse aos seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor tornou o mal em bem. Então, todo esse mal de Faraó, o Senhor estava tornando em bem. E vamos falar um pouquinho de Miriam, a irmã mais velha, porque Moisés era o mais novo, a irmã mais velha de Moisés. Ela é diligente, não desperdiçou a oportunidade de salvar o irmão. E vamos pensar, gente, eu pensei e me coloquei lá naquele momento, naquela hora. Se eu tivesse lá, esperando para ver o que ia acontecer com aquele cestinho, com o meu irmãozinho de 3 meses, né, entregue ao destino do rio, e de repente eu visse que quem encontrou aquele cestinho foi a filha do faraó, foi a princesa, pronto, acabou. Tá decretado. Vai ser executada a sentença de morte. Ela vai deixar, ou ela vai matar, ou ela vai deixar o menino morrer, como o pai dela mesma estabeleceu. Então, eu falo, o que o Senhor faz, né? O que ele pode fazer quando nós estamos submissas à vontade dele? Em vez de Miriam se apavorar, também ser dominada pelo medo, não. Ela ficou ali, diligentemente, não desperdiçou a oportunidade e falou: quer que eu busque uma ama para cuidar desse bebezinho? Uma hebreia, né? Então eu falo: Senhor, misericórdia de mim, né? Porque eu não sei se eu teria corrido para o lado oposto de medo do que poderia ter acontecido, ou para pelo menos não ver o que aconteceria com meu irmãozinho, né? E aí, meninas, me chamou muito, muito, muito a atenção isso, porque nesse momento, o mesmo Deus que endureceria o coração de Faraó, lá em Êxodo 7:3, é o mesmo Deus que colocou compaixão na filha de Faraó por um bebezinho hebreu, né? Por quê? Porque, como a Bíblia fala lá em Jó 42:2, para esse tempo, para o nosso tempo, para o tempo vindouro dos nossos próximos, os planos do Senhor, o Senhor pode todas as coisas, e bem sei que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Né? Então, o Senhor, de todas as formas, tornando o mal em bem, tinha o propósito, tinha prometido o libertador para o povo. E aí Moisés, então, que significa tirado das águas, porque daí quando ele é entregue para as mãos, para ser criado no palácio lá, nas mãos da princesa, ela dá esse nome de Moisés, que significa tirado das águas. Vamos pensar, meninas, agora nesse contexto todo. Enquanto o faraó, com astúcia, né, como diz lá,
né? Um governante com todo esse poder. Enquanto Faraó, com astúcia, articulava a destruição do povo, oprimia os hebreus, com trabalhos pesados primeiro, que não deu certo. Aí depois até com escravidão e açoite. E depois passando a matar bebezinhos recém-nascidos. Né? Olha o plano astuto dele, né? Enquanto ele estava ali, passou a matar bebezinhos recém-nascidos, acreditando que ele estava prevenindo e fortalecendo o povo, o exército dele, o povo egípcio. O Senhor, o nosso Deus, ele guiava e cuidava de um bebezinho frágil, que seria o libertador dos israelitas. E esse libertador foi criado debaixo do teto dele. Então, enquanto ele tinha um plano de dizimar a população, matando bebê menino recém-nascido, escravizando, o Senhor estava ali, cuidando de um bebê, cuidando da sua promessa de trazer o libertador, e ainda pôs esse bebê debaixo do poder do palácio de Faraó. E aí, queridas, não é possível a gente ler isso, meditar nisso e não lembrar como isso nos remete ao plano de salvação de Deus, ao último plano de redenção, de salvação de Deus, que era um menino que nasceu também indefeso, numa manjedoura, também perseguido, e que morreu morte de cruz para nos salvar e nos libertar, que é Jesus. Jesus fala lá em João, anotem aí para vocês lerem depois, lá em João 8:34. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, aqui, a libertação, né, naquela escravidão, né, era a escravidão dos serviços em relação à opressão do faraó. Né? E nós hoje? Nós não estamos como um trabalho escravo, oprimidos e açoitados, mas nós somos pecadores. E a Bíblia fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por isso que ele enviou Jesus, seu único filho, como forma de salvar e nos libertar do nosso pecado. Então, toda essa história de Moisés não dá para não lembrarmos de Jesus e, mais uma vez, pensar que enquanto o faraó, com toda a sua astúcia e poder, fazia isso, a Bíblia fala que bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Isso serve para nós nos dias de hoje, diante de tudo que nós temos visto, que nós temos passado. Tá? Agora, meninas, uma palavra mais direta a nós mães. Desculpa. Uma palavra mais direta para nós mães. A fé de Joquebede e de Anrão é um exemplo para nós, né? Hebreus 11:23, se você não tiver lido Hebreus 11, volta lá e dá uma lida. Assim que você lê Êxodo, corre lá e lê Hebreus. A fé deles é um exemplo para nós. Fala que eles não ficaram amedrontados com o decreto do rei. Quando Moisés nasceu, o povo já era escravo há 400 anos. Não era uma situação recente, né? Aí eu pergunto para você e para mim, você teria filhos nesse contexto? Você pensaria em formar a família nesse contexto? Anrão e Joquebede tiveram filhos e creram e não desistiram dos filhos e confiavam na promessa do Senhor. Quando nós olhamos com olhos humanos, nós vemos inúmeras adversidades no nosso tempo. Eles também viam, mas eles não deixaram de confiar. E aí me chama muito, muito, muito a atenção que Joquebede é uma mãe que não desistiu do filho dela em nenhum momento. Ela não desistiu, como eu acabei de dizer, porque ela não teve medo do decreto do rei. Ela não desistiu quando nasceu e viu que era menino já sentenciado à morte.
ela escondeu por 3 meses uma criança, né? Ela não desistiu, entregando para os soldados ou deixando que os soldados mesmo pudessem pegar o filho dela, tirar dela, jogar no Nilo com violência, de forma bruta, ela mesma, com aquele amor materno, com aquele cestinho, naquela arquinha, né, com aquele coração apertado, nós sabemos. Ela mesma fez porque ela não desistiu ainda do filho dela. E ali ela estava confiando no destino que Deus tinha para Moisés. Joquebede não desistiu quando teve que criar o filho dela no palácio, né? Ali, debaixo do nariz do faraó. Tudo bem, ela era protegida, ela recebia salário, né, para criar o filho ali. Mas vamos pensar que existia um segredo a ser mantido, né? Existia uma condição de ameaça, porque ela era a mãe que tinha escondido um filho e que estava ali criando o próprio filho, sem dizer que era mãe dele. Então, ela também estava ali, como mãe que não desiste do seu filho. E o Senhor tornando o mal em bem. Então, isso para nós, como mães, fica muito importante. Eu também queria fazer aqui mais uma lembrança de Miriam. Miriam, como eu já disse, não deu as costas. Foi dirigente, ficou à espreita para ver aonde o que ia acontecer com o irmãozinho. Nós não sabemos se Joquebede mandou Miriam ficar olhando ou se Miriam foi por conta própria ficar cuidando do irmão. Isso a Bíblia não fala. Mas a gente pode ver nesse relato uma família temente a Deus. Uma família com um propósito ali, primeiro com a crença da espera de um libertador que o Senhor tinha prometido. Uma família que Joquebede não fez sozinha, estava com ele. Miriam, a Bíblia fala que Arão foi o irmão mais velho de Moisés, que nós conhecemos. Então, nós estamos falando de uma família temente a Deus, unida no propósito de cuidar de Moisés e, acima de tudo, temente a Deus. Fica para nós aqui esse exemplo, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês: Joquebede é a única mulher, até onde eu vi, eu já li, eu tenho conhecimento, cujos 3 filhos tiveram extrema importância no seu tempo e na sua época. Moisés foi o libertador, Arão foi o sumo sacerdote, inclusive como uma providência de Deus, para que em momentos tão delicados que Moisés passou, Moisés não ficasse sozinho. E Miriam foi profetisa e era líder na música no seu povo. Então, essa mulher teve os 3 filhos criados no temor do Senhor. Queridas, para nós fica aqui um alerta, uma chamada, uma atenção, uma queima no nosso coração de que não importa a adversidade, as dela na época dela, né, de perseguição, de povo escravo, de ter filho sentenciado à morte, ou as nossas adversidades, as contemporâneas, nós não podemos desistir dos nossos filhos. No primeiro momento, quando nós temos filhos, eles estão lá, né, protegidos no nosso ventre, guardados no nosso ventre. No caso do Joquebede, enquanto ele estava lá no ventre, ela ainda tinha ali, né, a esperança, entre aspas, de que se fosse menina, ela não passaria por tanto sofrimento, né? Mas não tinha exame, não tinha ultrassom, era só na hora que nascesse, né, para saber. Mas enquanto nossos filhos estão no nosso ventre, eles estão lá, guardadinhos. Depois eles estão protegidos no nosso colo, ainda sob nossa proteção. Por mais um tempo ainda, nós temos eles pelas mãozinhas,
segurando pelas mãozinhas, guiando, dizendo isso sim, isso não. E depois de um tempo nós temos que soltar essas mãozinhas já crescidas, né? Nós temos que soltá-los no Rio Nilo, que o Nilo para nós hoje é o mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada de bom para receber nossos filhos quando nós soltamos das mãos dele. E aí, meninas, o cestinho que os nossos filhos vão ter é a palavra que foi inculcada nos corações deles. É a palavra que foi pregada, é a palavra que foi insistida. O inculcar, a gente sabe, né? E tal, mas eu fui lá ver exatamente o que significa inculcar. Inculcar é gravar, imprimir algo no espírito de alguém, repetir seguidamente algo a alguém. Vê se isso não é para nós. Vê se isso não é para os nossos dias. Sabe quando a gente cansa e fala, meu Deus, já falei, meu Deus, já ensinei, já mostrei. Não, é inculcar, é falar repetidamente. Alguma coisa para alguma pessoa, gravando no espírito dessa pessoa. Tá? Então, nós não sabemos, como eu disse, quanto tempo Moisés ficou com a mãe dele, mas foi o tempo suficiente para ela inculcar a palavra de Deus, as promessas e a fé do seu Deus no coração de Moisés, tanto que Moisés recusou os tesouros do Egito, né? Como diz lá em Hebreus 11, 24, 25. Quando o homem formado, ele preferiu sofrer os açoites junto ao povo de Deus, do que as riquezas e os tesouros do Egito. E olha que quando a gente vai ver lá, né, na história ou nos programas, quando eles desenterram na arqueologia os tesouros e as múmias e os faraós, as riquezas são enormes. Então Moisés estava deixando tudo isso, né? E hoje nós contamos essa história, nós lemos essa história, porque uma mãe que primeiro temeu a Deus acima de tudo, não desistiu de seus filhos, não desistiu de seu filho que nasceu sob maior ameaça e não desperdiçou a oportunidade de ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, quando a gente tem que, para a nossa vida, ou quando nós temos que soltar as mãos crescidas dos nossos filhos, sempre vai ter um faraó, sempre vai ter um mar vermelho para atravessar, né? O mundo da nossa época, agora nós sabemos, né? Eu falo que é como uma ondinha que está só nos nossos dedos agora, mas daqui a pouco ela vai ser uma onda maior, né? E quando ela trata de tantas coisas, como o mundo inverte todos os valores, quando o mundo age completamente contra Deus. Lá na época de Moisés, a ação também era toda contra Deus. O faraó lidava contra tudo que era contra Deus. As mães também tinham que persistir, as hebreias educando seus filhos, né? Então fica para nós isso. E aí, minhas queridas, um outro ponto é não abandone, não desista da sua fé, da nossa fé. Quando ela estiver enfraquecida, peça, clame ao Senhor. E Deus tem o seu tempo, né? O tempo de Deus não é o nosso. Quando a gente fala de Moisés e fala dessa história maravilhosa, do plano perfeito que Deus a todo tempo cuidou de um bebê, tornou mal em bem, providenciou tudo isso, né? E para trazer o libertador. E nós lemos essa história maravilhosa, é pouco, né? De Moisés. Eu queria lembrá-las que Moisés ele foi chamado pelo Senhor, ele tinha 80 anos, quando ele foi chamado lá na sarça ardente. Então, ele foi chamado aos 80 anos. Olha o tempo. Então,
Se nós, em algum momento, achamos que o Senhor está atrasado em alguma coisa, misericórdia, meninas. Porque o tempo do Senhor não é o nosso. E nós precisamos ser diligentes, né, naquilo que o Senhor deu como responsabilidade nossa. Então, Joquebede era uma mãe temente a Deus, que não desperdiçou as oportunidades e que não desistiu de seus filhos. Então, eu não sei o que cada uma passa em algum momento, a idade, hoje nós estamos num grupo reduzido, mas quando nós estamos todas aqui, tem as mães de filhos maiores, né? Tem nós que estamos na fase de soltar a mão dos nossos filhos, mas ainda não é hora de desistir, não dá para bater e falar, já falei tudo que eu tinha que falar, já fiz tudo que eu tinha que fazer. Já disse tudo? Não. Não é assim. E o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Então, meninas, que o Senhor nos faça mães, segundo a vontade dEle, mães com coração sensível como esse de Joquebede, mães tementes ao Senhor, mães que não desistam de seus filhos, e que pela graça dEle nós possamos ter famílias tementes a Deus, né? Que mais uma vez essa palavra do Senhor, ela grite, queime no nosso coração, lá no nosso dia a dia, enquanto nós estamos na nossa vida, na nossa luta mesmo, né? Com o mundo, com os desafios, com os nossos filhos, né? E que o Senhor cuide de cada uma de nós. Queridas, essa passagem é riquíssima, dava para falar muito mais, se for colocar Moisés ainda, acabou, né? Mas era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente refletir. Então, agora, a palavra vai para Carol. Carol? Tá mudo. Agora, não, perdão, é a Heloísa. Desculpe, desculpa, troquei aqui. Então, Elô, com você, tá bom? Meninas, que passagem preciosa, né? Todas as vezes que a gente for para essa passagem, todas as vezes que a gente for estudar essa mulher, essa família, o Senhor tem algo a mais e mais para nos ensinar e nos enriquecer. E como nós estamos vivendo esse momento de reuni-lo na frente, soldado por trás, nós estamos vivendo esse momento. Nós somos Joquebedes nesse momento, né? E nós clamamos ao Senhor pela misericórdia dele, né? Para que ele nos sustente no meio das setas, que são setas que vêm de todos os lados. E como mães, você vê que nessa passagem, o Senhor, ele mostra a ação da mãe. O pai de Moisés também é citado ali. Mas o Senhor está mostrando a posição da mãe, de proteção, de cuidado, de zelo, né? E assim como a Patrícia falou, eu também creio que enquanto ela fazia o cestinho, ela chorava e clamava ao Deus que tudo pode, né? Então, enquanto a gente está ali, o cesto é uma figura de Cristo, e o betume é uma figura do sangue de Cristo. Enquanto nós estamos ali, né, levando Cristo para os nossos filhos e clamando pelo sangue dele sobre os nossos filhos para protegê-los da água que vinha do lado de fora do rio ou do crocodilo que poderia chegar até ali, né? Enquanto nós estamos ali com lágrimas nos olhos, eu não sei vocês, mas eu tenho tido muitas lágrimas nos meus olhos, mas clamando ao Senhor. O Senhor que tudo vê. O Senhor viu o coração dessa mulher. Ele viu, né? E ele socorreu, ele operou para a glória dele, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e aí eu quero abrir também para que outras irmãs possam compartilhar o que o Senhor tocou,
é que antes mesmo de começar a passagem falando de Joquebede, da família dela, o Senhor já falou lá no verso 15, 16, 17, quando ele fala das parteiras, ele já deixou ali muito claro para nós que a família é o bem mais precioso que ele tem para a humanidade. Porque quando as parteiras obedeceram, o que elas ganharam? Família. Elas não ganharam um hospital para elas continuarem fazendo os partos. Elas não ganharam prata, elas não ganharam ouro, elas não ganharam fama. O Senhor diz lá no verso, né? No verso 20 a 21, porque elas temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então ali o Senhor já estava nos alertando, olha, a família é o meu bem mais precioso que eu tenho para o homem, né? Então agora eu vou falar sobre uma família. E aí ele vem contando dessa família, como a Patrícia bem lembrou, de Arão e de Miriam também, né? Eu quero abrir para que vocês possam também compartilhar o que o Senhor tratou com vocês. Então, eu vou falar, então, vou puxar a fila aí para animar as irmãs, tá? É muito rico, né, gente? É muito rico. Eu não aguento ficar quieta. Mas glória a Deus, porque toca muito a nós todas aqui, né? É uma coisa muito pessoal da nossa experiência, né? Que o Senhor nos concedeu ter filhos e tudo. E quando eu estava estudando, me preparando para o encontro aqui hoje, o termo que vinha na minha mente repetidamente era fé em ação. E aí a Patrícia começou dizendo, né, de Hebreus 11, que a fé leva a alguma ação. E aí no devocional de hoje o Senhor falou, né, para ler o termo de novo, que a fé deve ter ação completa, né? A gente obedeceu o Senhor em tudo. E eu não consigo me ver no lugar daquela mulher. Eu acho que eu tivesse que entregar o meu filho assim, né? Ela colocou ali meio na margem, ali preso nas plantas e tudo, mas por como a Patrícia falou, podia vir um crocodilo, podia vir um hipopótamo, podia vir um guarda, podia vir a filha do faraó e chamar o exército inteiro. Não significa, ele só não ia descer na correnteza, mas ele podia ser executado da mesma forma, né? Ela preparando aquilo, mas é muito significante, porque aquele betume, aquele cesto separavam aquele menino do rio, no sentido do mundo, né? O Senhor já tinha feito através da vida dela, capacitado Joquebede, anteriormente as parteiras e depois Joquebede, a ter uma atitude dessa, né? As parteiras foram muito corajosas, né? De contrariarem o decreto do faraó. Gente, faraó, eles eram maldosos, eles eram terríveis, eles davam lição mesmo para todo aquele povo lá de escravo não tentar bobear com eles, né? E ela colocou a vida se ela fosse pega com aquele menino dentro de casa. Se alguém entregasse ela, ia morrer todo mundo, provavelmente. Então ela estava sacrificando a ela, o marido e os dois filhos mais velhos, por conta do caçula. Mas porque o Senhor colocou isso no coração dela. Porque ela podia muito facilmente falar assim, como eu imagino que muitas ali fizeram por causa das circunstâncias, não julgando, mas me compadecendo das outras. Eu já tenho dois filhos, eu não consegui evitar esse, agora eu não posso sacrificar os meus filhos por causa desse e entregar para execução. A gente não sabe, a situação era muito terrível, né? Então, olha, a fé em ação dela, né? E criar nessas circunstâncias, né, de escravidão, 3 filhos que com erros e acertos glorificaram o nome do Senhor, como qualquer um outro, né? Criado no caminho do Senhor, Arão, sacerdote, Miriam, profetisa e cantora lá, música, né? E aí me vieram 2 versículos, Tiago 5,16, que fala que a oração de um justo pode muitos seus efeitos, eu imagino tanto que essa mãe deve ter orado. E Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. Porque ele, depois de grande, morando no palácio, ele sai e vai ver quem? Os seus irmãos. Então, aquilo que Joquebede depositou no coração dele, ele não perdeu.
Ele não passou, agora eu sou da nata egípcia, agora eu sou o filho da filha do faraó, neto. Não, meus irmãos são aqueles. Ele entendia muito bem a situação que ele estava. Ele estava dentro praticamente do inferno ali, mas separado. E Jesus desceu ao inferno e não se corrompeu, separado, venceu e voltou. Então, realmente, Moisés é uma figura de Cristo em muitos aspectos. E aí fica a questão de Joquebede para nós o desafio, né? Porque como a gente também tem que clamar ao Senhor pelos arranjos dele. Ela entregar o filho ali no Nilo falou muito para mim, assim, porque meu filho está indo para a faculdade agora, né? É um marco, assim, eu sei que algumas já passaram por isso, mas graças a Deus o Senhor é tão maravilhoso que ele vai indo aos poucos, vai virtual no começo, nem vai presencial. E eu morrendo de medo dessa UEM, né, porque a gente sabe o que é uma universidade do governo, né? Eu falei várias vezes para ele, presta no Sesumar, né, pertinho aqui, tudo mais controlado, mas ele quis, ele entendeu do Senhor assim, a gente orou para que se não fosse o Senhor fechasse, não deixasse ele passar. Então, quando ele passou, eu fiquei em paz, porque a gente tinha orado com ele, que se não fosse para ele passar, ele não passasse ali. Então, amém. Ele está, em nome de Jesus, dentro de um cesto, rebuscado ali de betume, guardado, né? Sabendo bem o lugar dele naquele lugar quando ele estiver aqui. A princípio vai ser em casa, né? Então, assim, são aquelas fases de mudança na nossa vida com os filhos, né? Que o Senhor sabe muito bem como usar para nos atrair mais ainda para Ele, mais em oração, né? E assim, os arranjos do Senhor, a filha do faraó ir lá tomar banho, ela enfrentar o pai dela, chegar, falar assim, não, vai lá, depois chegar e falar assim, aqui, esse é o meu filho que a Hebreia estava criando para mim, aquele que você mandou matar, eu não deixei, ou eu não matei. Gente, quando Deus quer, pode ser quem for, ele inclina o coração, ele faz. Então, amém, glória a Deus. E como esse desafio que a Elô também, né, juntamente com a Patrícia, lançaram para a gente, que a gente se agarre nisso, sabendo, olhando para a palavra e vendo os arranjos do Senhor a favor da casa, daquela mãe que clama, daquela mãe que está ali, não pelo nosso esforço, não pelo nosso esforço, não é isso, mas assim, pela nossa humildade de reconhecer que, Senhor, se não for o Senhor, nossa casa está perdida, a gente depende totalmente do Senhor. A gente vai ao Senhor não por mérito, a gente vai por desespero, né? Então, amém. Anotei várias coisas, Patrícia, me edificou muito. E glória a Deus por todo falar do Senhor nesse dia. Que a gente continue muito encorajado. Em nome de Jesus, nesse papel que Ele nos levantou, né? De mães. Essas coisas lindas aqui, ó. Que quer compartilhar também. Não, só uma coisinha que me chamou a atenção foi quando a Patrícia falou que Moisés Tinha 80 anos. tinha 80 anos quando ele saiu, assim, né? Ele estava cuidando do rebanho do sogro e a sarça. Isso. E me chamou a atenção que, não, assim, com 80 anos ele teve tanto impacto, mas foi muito tarde. E essa questão de, assim, não ter pressa para tentar descobrir o seu propósito, o seu chamado, porque o Senhor mesmo, assim, às vezes demora muito, às vezes é rápido, mas é no tempo dele, né? Então, não precisa ter essa pressa para já ter descoberto tudo. Então, foi isso. Amém. O chamado dele já existe, o propósito dele já existe, o plano dele não pode ser frustrado, então, se vai ser com 8, 18 ou 80, está no tempo dele, no plano dele, né? Louvado seja o Senhor. Mais alguém gostaria de compartilhar? Oi, posso compartilhar? Joquebede foi, assim, desafiador, eu achei, estudar, porque eu sempre passei por cima dela, da história dela, porque essa situação da entrega, assim, é muito difícil, né? O soltar a mãozinha, quando a criança começa a ir para a escola, pequenininha, aí depois vai crescendo, aí a época da faculdade,
E a gente passou por um período agora também da pandemia, né, que a gente meio que teve os filhos de volta, né? Claro que numa situação bem assim diferente, né, com muito medo, tal, mas a gente conseguiu ter eles de volta, e daí agora a gente está tendo que soltar de novo, né? Então, para mim, assim, essa parte assim, foi bem significativa, a questão do entregar, né? E quando a gente estava estudando em casa, assim, eu ainda perguntei para a Luana, né? Falei, o que chamou atenção nela, né? E ela falou assim, a coragem dela. Eu falei assim, nossa, é verdade, a coragem. Gente do céu, você entregar assim, né? E o cestinho também, que a Ilô comentou, né, que significa Cristo, e o betume, eu não tinha me atentado para isso até então, achei muito lindo. E na minha arte, inclusive, veio assim, eu queria muito colocar o cesto, e aquilo ficou assim na minha mente, o cesto, vocês vão ver até depois. E daí eu achei muito lindo o significado do cesto. E essa questão também dela ter falado a palavra de Deus para ele, né? A gente não sabe quanto tempo Moisés ficou com ela, mas assim, o tempo ela sempre falou, e essa palavra também, o inculcar a palavra de Deus na mente, no coração dos filhos, é uma coisa também que eu já fui buscar o significado e eu achei assim lindo, né? Que é o gravar, e é isso que a gente precisa ter em mente, né, e aprender com ela, de gravar a palavra de Deus na mente e no coração dos nossos filhos. E eu amei estudar Joquebede, vou voltar mais nela. Antes eu pulava ela, só lia por cima, agora eu vou voltar mais nela. E é isso mesmo, Michele, o gravar, né? E é uma, duas, 2.000 vezes, 3.000 vezes, não é? Quando a gente vai ensinar a criança a andar, a escovar os dentes, quantas vezes? Quantas vezes? A palavra do Senhor é a mesma coisa, né? É ensinar por repetição para imprimir no espírito, né, Patrícia? Que coisa mais linda. Josué 1:9, o Senhor fala assim: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que você andar. Então, ela foi forte e corajosa, né? Posso complementar você falando desse Claro. versículo? Para as mães, né, que estão mandando os filhos para a faculdade. Às vezes eu penso nisso também, que os meus vão chegar nessa época, né? Mas a minha mãe, chegou uma época que minha mãe falou assim, filha, vá, né? Você tem que ir, não tem como você ficar mais aqui. A gente morava numa cidade pequena, tal, né? E eu lembro disso, assim, e eu não queria vir, né? Eu ficava assim, e ela falou assim, não, agora chegou a hora, vá, né? Foi bem esse termo, assim, vá. E eu falo assim que Londrina foi meu deserto, sabe? Mas assim, eu vim estudar, vim sem mãe, sem pai, tive que me virar sozinha. Mas assim, foi aqui que eu tive um encontro com Deus, que eu reconheci Deus assim como meu melhor amigo, né? Porque até então, quando você tem uma melhor amiga perto de você, você conta tudo para a amiga, né? E às vezes você esquece de contar para Deus seus sonhos, seus planos. E Londrina foi o lugar assim que eu conheci realmente quem Deus é. Então, assim, é desafiador, né? É difícil você entregar um filho assim para sair, para estudar, mas é um momento também assim que Deus trabalha na vida deles. E esse versículo, Elo, que você falou, ele veio comigo, sabe, assim? Então, eu peguei ele para mim e trouxe ele comigo. Por isso que eu lembrei também quando você falou. Amém. Amém. E o Senhor é a nossa força, né? Eu queria agora deixar, eu não sei se a Carol gostaria já de... Aí, Carol, você já entra, né, na arte, tá bom? Tá bom, eu quero falar um pouquinho. Estou aqui resistindo, mas não dá, tem que falar. Eu até escrevi para a Elô, fui até buscar minha conversa com a Elô essa semana, que enquanto eu estava estudando Joquebede, o Senhor me levou a refletir a importância de ministrar o coração dos filhos e que às vezes a gente tem pouco, a gente não sabe quanto tempo nós vamos ter com os nossos filhos. Então, Joquebede talvez tenha tido
Ali fala que ela ficou com ele enquanto amamentou. Geralmente as crianças mamavam de 3 a 5 anos. A gente não sabe. Às vezes o Senhor prolongou essa amamentação até 7. Não sabemos quantos anos. Mas a gente sabe que Ana ficou por 3 anos com Samuel. Mais ou menos 3 anos. A gente também sabe que algumas mães morrem. O Senhor as leva muito cedo. Deixam, às vezes, o bebê pequenininho, recém-nascido. Então, assim, não só na Bíblia, mas no nosso dia a dia, nós conhecemos vários tipos de mães. E eu mesmo não sei quanto tempo eu terei com os meus filhos, quanto tempo o Senhor vai permitir, né? E eu fiquei estudando Joquebede e daí me levou a pensar, a me perguntar, tenho sido diligente pelo tempo que eu tenho com os meus filhos, né? E como algumas sabem, talvez a maioria, sou mãe de atleta, sou mãe de Davi, mãe de atleta. E a carreira de atleta, uma vez que realmente quer ser atleta profissional, é muito curta. E ela começa cedo e termina cedo. E enquanto era só ali fazer esporte, sem muita pretensão, era uma coisa. E agora, de uns 2 anos para cá, a situação mudou. E o meu coração começou a ficar, talvez, como diz Joquebede, apreensivo. As coisas estão aceleradas dentro da minha casa e o meu tempo está ficando mais curto. E eu fiquei nesse sentimento aqui de, Senhor, eu tenho medo. E o Rio Nilo está muito próximo. O Rio Nilo está muito próximo. E eu queria manter o meu filho dentro do cestinho, só que o cestinho dentro da minha casa, não no Rio Nilo. E está chegando a hora. Então, uma das coisas que a gente sempre tratou em casa, além da palavra de Deus, graças ao Senhor, o Senhor tratou, assim, ganhou o nosso coração a respeito da maternidade, desse ministério, da paternidade, há um tempo, há bastante tempo, graças a Deus por isso. Temos feito o nosso melhor, mas talvez ainda não seja o suficiente ou o melhor que o Senhor espera da gente. Então, é algo que a gente sempre pede para o Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta o nosso desejo e inclina o nosso coração a ponto de realmente termos a convicção que estamos fazendo exatamente como o Senhor gostaria que fizéssemos. E a gente sempre virou para o Davi, depois que ele começou a falar que realmente quer ser um jogador. Filho, o Brasil não precisa de mais um jogador, tem de sobra. O Brasil precisa, então, de um atleta de Cristo. Nós não estamos te criando para ser um jogador. Nós estamos te criando para você fazer a diferença em qualquer profissão que você esteja. Então, o Brasil precisa, nosso país precisa de advogados de Cristo, de qualquer contadores de Cristo e qualquer profissão. E essa tem sido a nossa condução com ele. E tem sido algumas coisas a gente tem limitado. Se você não tiver um coração ganho para o Senhor, não. Mesmo que as portas dos clubes se abram, não. Se a gente perceber que você está saindo, perdendo o foco do Senhor, mesmo que você já esteja lá dentro, sem medo de errar, a gente traz de volta. Então, assim, tem sido a nossa postura, mas com muito temor. E o Senhor tem nos ajudado nisso. Tem sido difícil, então, assim, o Davi está chegando a hora, e o Davi está indo para um clube, ficar uma semana agora, para Chapecoense, e 625 quilômetros longe de casa. Então, assim, nosso coração está, ao mesmo tempo, feliz, encorajando, descansado como o Joquebede, que o Senhor está cuidando. Meu filho não é meu, ele é do Senhor. O cestinho está sendo preparado, falta ainda pôr a tampinha e falar vai, igual a mãe da Michelle fez. Está sendo preparado, mas o Rio Nilo está indo para um Rio Nilo. E então, assim, essa situação de confiar, entregar, realmente não é fácil, mas uma coisa que me chamou a atenção, que quando soltarmos os nossos filhos, não sabemos o que tem pela frente, mas nós sabemos que tem pela frente um faraó, um mar vermelho, igual a Elô foi citando, e a Patrícia, mas qual é
o que o meu filho está selando? O que o meu filho tem guardado no coração? E daí tem muito de encontro com o que a Nicole falou, que foi muito precioso, sabe? Que nós não precisamos ter pressa de descobrir, mas quando o Senhor dá a convicção de qual a proposta, seja no esporte, no meu caso ou não, no caso do Davi, mas assim, vai, filho, vai. E ela, a Joquebede, no caso, ela não sabia o que ia ser do filho dela. Ela não sabia do propósito final do Senhor. E demorou 80 anos para ela saber disso. É muito tempo. E para isso aparecer, né? É muito tempo. Mas os planos do Senhor são perfeitos e o Senhor, ele vai fazer de tudo para que isso se cumpra. Então, assim, eu estou abrindo meu coração, que está aqui turbulento, doído em alguns momentos, mas assim, clamando realmente, igual a Patrícia falou, que o Senhor me socorra, e que eu não desista do meu filho, e nem desista desse zelo, desse cuidado que ela teve, e eu gosto muito de uma frase que o César Coneglian sempre fala, que nós teremos que até 30 anos, 40, não tem uma idade, continuar inculcando. E o fato da gente, dos filhos irem crescendo, é igual, eu gosto de comparar uma vara de mulinete, de vara de pesca. Você joga a vara, então estou caindo. Começou a fisgar errado, você puxa a vara, e depois você lança de novo. Então, à medida que os nossos filhos crescem, e agora acabando esse isolamento, a gente vai ter que ir soltando para a escola. Os meus estão indo para a escola e eu vi, eles ficaram isolados um tempão, estão indo para a escola. Tem que puxar a vara e acertar um monte de coisas que estão acontecendo. Não, filho, você lembra? Não é assim, não dá. Então, que o Senhor nos ajude e que a gente tenha um coração obediente. Porque para algumas pessoas o tempo vai ser mais breve, vai ser curto, para outros, entanto. E a Elô citou que pode ser 19, 28, ainda citou de 8, e na hora me veio aquele rei. Gente, ele foi um rei com 8 anos de idade. E ele foi quantos anos? Ele foi, se eu não me engano, ele foi por 30 anos, rei. Ele foi assim, foi um longo tempo, mas tinha 8 anos. Como uma criança de 8 anos pode governar um país? Não cabe na minha cabeça. Então, assim, eu vejo aqui meu sobrinho de 7, 8 anos, mal sabe se limpar no banheiro, como assim? Então, olha a importância de um trabalho no Senhor, e ele não é em vão. E que realmente o nosso coração seja ganho e guardado pelo Senhor, nossa mente. E quando Joquebede obedeceu, a família inteira participou disso, nos ônus e nos bônus. E é verdade. Então, assim, quando o Senhor chama alguém da nossa casa, toda a família participa. E toda a família é abençoada também. Ou sofre com a desobediência, se a resposta for não para o Senhor, né? Então, era isso. E posso prosseguir para a arte, então? Então, baseado nesse tanto de coisas que marcaram, e eu já sei que eu coloquei na cartela algumas coisas que tinham me chamado a atenção no meu estudo pessoal, mas agora a Patrícia me fez lotar mais 2 folhas. Então, assim, a minha arte não vai ficar, não tem como ficar naquelas coisinhas que eu coloquei lá, não. Eu vou mostrar a cartela para vocês, depois vai mandar no grupo. E daí, dessa vez, a gente convidou a Michele com a sua família para fazer a arte com antecedência. Daí, eu vou passar para a Michele para apresentar o que mais marcou para elas e quais as técnicas que elas usaram, como elas fizeram para a Michele e a Luana, se a Luana quiser falar também, tá, Lu? E o que mais marcou para você. A Isadora vai compartilhar a tela e vai mostrar a primeira cartela. Então, essa foi a cartela que eu fiz. E a parte de cima foi uma imagem que a gente pegou da internet,
que para quem tem crianças menores, que algumas do nosso grupo elas não estão aqui hoje, mas elas têm, então é só recortar e montar. E a parte de baixo são elementos baseados nos versículos e nas palavras-chave que a Patrícia tinha falado. E agora eu vou pedir para a Michele abrir o microfone e explicando e falando das artes que elas fizeram. Aqui foi o Lucas, ele fez no lápis de cor normal, aí ele colocou uns adesivos aqui, mas foi no lápis de cor que ele fez. Ele quis desenhar o riozinho e o cestinho. Pode passar. Isso é da Luana, quer falar, Lu? Como você fez? Eu fiz um rio e coloquei o cestinho e o nome da Joquebede no meio do rio. Você pintou com o que o rio? Fala. Com azul? Não, lápis de cor, né? Ah, com lápis de cor. Eu achei que tivesse sido aquarela quando eu vi. Tá muito brilhante. O que você fez que ficou brilhoso? Você fez alguma coisa mesmo? Eu fiz bem forte com lápis da Soft. E você não passou um algodãozinho? Eu passei algodão para espalhar. Ela passou um Por algodãozinho. cima do lápis? Só pinta e passa o algodão? Você passa, ele dá uma esfumaçada. Daí por isso que ele ficou assim, com esse aspecto, parece um giz também de cera, né? Ficou brilhante, muito lindo. Ficou brilhoso. Aí agora há pouco ela fez uns retoques, ela fez uns risquinhos brancos com caneta gel branca, também ficou bem bonitinho, demonstrando assim a água. Legal. Você quer mostrar? Quer mostrar, Lu? Não sei se a gente vai conseguir ver. Dá para mostrar depois também. Depois você manda a foto e a tia coloca. Pode passar, Isadora, por favor. Um pouquinho. Essa daí foi a que eu fiz. Eu fiz com aquarela, assim, eu fiz um fundo de aquarela, marrom bem clarinho, e depois eu vim colocando uma cor escura, um marrom escuro, preto, para dar o sinal da sombra, né? E esse é as tramas do cestinho que ficou na minha cabeça. Você desenhou o cesto? Foi, Essa é como se fosse as tramas de um cesto, né? E daí ela usou os elementos alguns elementos da cartela. Os elementos da cartela. Esse raminho verde também eu olhei da cartela, né? Tirei a ideia da cartela. Eu pensei de colar o adesivo, mas daí o Lucas já tinha usado. Aí eu tive que partir para o desenho. Gente, eu não sei nem desenhar. Eu direito que tirar o cesto tramado. Muito lindo. Não, mas eu fui procurar no YouTube, viu? Eu demorei para conseguir assim, fazer esse cesto. Eu demorei mais para fazer ele do que para pintar. Deve ser difícil mesmo. Então tá, obrigada por ter participado, e o que mais marcou você já comentou com a gente também. E uma coisa que a cartela, quem quiser fazer na Bíblia, daí são as mesmas técnicas de impressão que dá para ser usado. E agora, com tantas coisas, eu colocaria uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostaria de acrescentar, são os significados do betume, do cestinho e do cesto, do Rio Nilo. Então, assim, são coisas que daí a gente pode acrescentar também depois na cartela. Carol, eu acho que eu acrescentaria o termo fé em ação. Eu anotei aqui também. Eu acrescento, assim, se eu fosse ilustrar, né, que no meu estudo particular eu coloquei, e eu acho que isso pode algumas mães quererem usar, porque com Hebreus 11 ficou, né, a aplicação que a Patrícia fez, fé em ação. Eu coloquei aqui, a fé leva a alguma ação, né, que foi isso, acho que vocês comentaram, e a fé deve ter ação completa, mas um resumo disso é fé em ação. Então, tá. Vou até anotar aqui. Eu acho que é isso. Muri?
É, isso mesmo, meninas. Foi assim um tempo muito bom, muito gratificante. Aprendemos mais um pouquinho da palavra de Deus, com muita sabedoria. A Patrícia trouxe essa mensagem para a gente, esse ensinamento foi muito precioso, Patrícia. Louvamos a Deus pela sua vida. E também pelos comentários, gente, foi assim, muito bom mesmo, grandioso ao meu coração, e espero que o de todas, né? Agora a gente só agradecer mesmo e orar, entregando essa tarde, entregando cada família, cada filho, principalmente o da Carol, que eu já estou aqui chorando por você, Carol, pela sua família. Eu já estou sentindo o Davi ir embora. Chorona não, né? Porque ele faz parte da nossa família, né? Como vocês todas. E nós vamos sentir falta dele, com certeza. Mas vamos soltar, né? Temos que soltar. Essa é a vida. Mas sabemos que Deus está com ele e foi inculcado no coração dele, pela Carol, pelo Fernando, pelos avós, que são tão presentes, né? E que Deus realmente vai cuidar dele lá, cara. Com certeza. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por essa tarde, por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no coração de cada uma aqui hoje. Obrigado, porque Joquebede soube, Senhor, conduzir seus filhos no seu caminho e também soube a hora exata de soltá-los, Senhor. Que também possamos, Senhor, entender e compreender qual o nosso significado na vida dos nossos filhos e cada dia mais colocar a sua palavra no coração deles, Senhor, para que mesmo quando grandes não se desviem desse seu caminho. Te agradecemos pela vida de cada uma aqui presente hoje, que realmente nós tivemos um tempo precioso guardado no seu nome. Obrigado, Senhor. Continue a nos ensinar cada dia mais. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.